Temos connosco o Superintendente Nuno Poiás, do Instituto Superior de Ciências Policiais, Segurança Interna, onde é diretor de mestrado precisamente em Ciências Policiais, tem um pós-doutoramento em Direitos Humanos e é o diretor do Departamento de Formação da Direção Nacional da PSP. Muito obrigada pela sua presença. Vamos diretos a um assunto muito quente nesta altura, este recente escândalo na Esquadra do Rato e, portanto, tem este envolvimento da Justiça, mas também muito da Direção Nacional, que desde o primeiro momento avançou para a investigação e tem tomado também as suas medidas, ainda também em curso, e vou pedir que nos ajude a perceber para quem entra e para quem quer de facto ser polícia, e vamos começar por aí, quais é que são os critérios e o que é que se exige a um profissional, homem, mulher, que queira ser polícia. Muito bom dia, Liliana. Um agradecimento especial à Renascença pelo convite, quer em termos pessoais, quer em termos da instituição que represento e do próprio Ministério da Administração Interna. Relativamente àquilo que são os requisitos de admissão, normalmente o aviso de abertura é muito claro, mas no fundo acho que era importante também aqui nesta sede desconstruirmos algumas ideias e consolidarmos aquilo que de facto é o perfil do candidato à Escola Prática de Polícia em particular, porque, como a Liliana sabe, há duas vias de acesso à Polícia de Segurança Pública, ou pela base, pela carreira de agentes, ou pela carreira de oficiais, pela Escola Prática de Polícia em Torres Novas, ou pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna em Lisboa, porque no fundo temos três carreiras: a carreira de agentes, chefes e oficiais, à semelhança do que acontece na GNR, com designações diferentes, e também nas Forças Armadas. Na GNR chamam carreira de guardas, sargentos e oficiais, na PSP designamos agentes, chefes e oficiais, cada um depois com subcategorias. Então, o que é necessário? Quais são os requisitos de admissão ao curso de formação de agentes? Desde logo ter nacionalidade portuguesa, não ter menos de 18, nem ter completado 35 anos de idade no ano em que, até 31 de dezembro do ano de publicação do aviso de abertura do concurso. Isto é uma novidade, porque até há pouco tempo era 27 anos, portanto já houve aqui um aumento para 35 anos, e mesmo esta idade é discutível, não é? Portanto, sabemos que há polícias por esse mundo fora que não têm limite de idade, por exemplo, justamente porque há esta visão de que ser polícia é um ato de cidadania, um dever cívico, a certa altura da vida, que há pessoas que entendem e que entram aos 40, 50, normalmente entre os 40 e 50. Nós ainda olhamos um pouco, se calhar, também para a condição física, que isso condição depois pode física, representar ou não. as questões depois da aposentação também, portanto há aqui algumas realidades que acabam por levar a consolidar aqui um limite máximo, mas que é cada vez menos comum em muitas das nossas polícias por esse mundo fora, vamos ver no próprio Estados Unidos, no Reino Unido, onde os 35 anos, no caso da PSP e na GNR, portanto também já foi aqui um upgrade dos 27, e pensamos que também foi por causa disso que no último concurso conseguimos assistir aqui a um aumento de candidatos, como vamos ver. Portanto, mas dizia eu, ter nacionalidade portuguesa, não ter menos de 18 nem ter completado 35, possuir robustez física e o perfil psicológico que depois vão ser aferidos através de provas, como vamos ver, estar habilitado com o 12º ano de escolaridade, ou estar a concluir, tem que fazer prova de que já concluiu até à conclusão, até à data de limite da apresentação da candidatura, não ter sofrido sanção penal inibidora do exercício da função, ter qualidades morais e comportamento cívico que se ajustem aos princípios éticos e deontológicos da função policial. Claro que isto vai-se aferir também através quer da entrevista vocacional, quer das provas psicotécnicas. Não ter reprovado mais de uma vez em anterior curso de formação de agentes e, no caso, ter frequentado algum curso de formação para ingresso em outra força e serviço de segurança ou nas próprias Forças Armadas, não ter sido eliminado, né, se eventualmente concorreu a outra polícia, não ter sido eliminado por falta de mérito ou sanção disciplinar. E não estar também abrangido pelo estatuto de objetor de consciência. Portanto, no fundo, estes são os requisitos de admissão para o curso de formação de agentes. E uma vez entrados, qual é o primeiro passo e quais são as primeiras provas que se fazem precisamente para que a pessoa fique ou não? Sim, portanto, há de facto aqui um percurso de 5 etapas.
Portanto, no fundo, são 5 etapas eliminatórias, começando por aquilo que são as provas físicas, e entendemos que as provas físicas não são provas para super-homens nem para super-mulheres, portanto, são provas justamente para aferir se a pessoa tem os mínimos dos mínimos para poder frequentar um curso com a exigência de um curso de formação de agentes e para aquilo que vai ser depois a sua atividade nos anos que se seguem. Falamos de um salto em comprimento sem corrida, falamos de uma corrida de 1000 metros, portanto, que ainda é mais exigente. Mas, enfim, falamos de quatro provas dentro daquilo que são as provas físicas. E aqui o aluno ou fica apto ou não apto. Portanto, aqui não há uma classificação que depois o vai seriar, não é? Aqui fica apto ou não apto. Depois temos a prova de conhecimentos, essa sim que vale 60% da nota final, para efeitos de seriação. Esta prova de conhecimentos, no fundo, vai aferir os conhecimentos de português do candidato, cultura geral, conhecimentos sobre a Constituição Portuguesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também sobre a história da própria PSP, a Lei Orgânica, o Estatuto da PSP, mas tudo isto aparece no aviso de abertura, portanto, identificado quais são os conteúdos que deverão estudar. Portanto, aqui é uma prova de conhecimentos que tem um peso de 60% da nota final. Segue-se então a prova da avaliação psicológica, que, em regra, o que dizem os normativos, as normas, é que será desenvolvida pela Divisão de Psicologia da PSP ou então por qualquer outra entidade que esteja devidamente certificada para o efeito. Em regra, tem sido a Divisão de Psicologia da PSP, que utiliza aquilo que são chamados sistemas, o sistema de testes de Viena, que é um sistema de diagnóstico psicológico, onde justamente se vai aferir um conjunto de, portanto, aquilo que é o perfil do candidato e se há aqui algumas características que podem colidir com aquilo que vai ser o seu papel como polícia. E perguntava-lhe só, este gabinete tem quantas pessoas? São todos eles da área da psicologia? São todos psicólogos, a divisão de psicologia, que não está só em Lisboa, portanto está, no fundo, estamos cerca de 5 dezenas de psicólogos. Claro que estamos a falar de uma divisão que foi criada em 2001, portanto fez agora 25 anos, começou com meia dúzia de psicólogos. Isto é um processo, é um caminho, e neste momento está com cerca de 50 psicólogos. Aliás, dia 1 de maio, já sob a minha direção, foi substituído o chefe de divisão, porque se aposentou e, portanto, tem uma nova chefe de divisão da psicologia, e temos quase todos os distritos com psicólogos, quase todos, porque estaria a mentir se eu dissesse que neste momento conseguimos cobrir todo o território. O que acontece é que há nos distritos em que neste momento não conseguimos cobrir, portanto são psicólogos dos distritos ou das localidades mais próximas que acabam por dar esse apoio. Esse é um dos desafios que eu tenho no meu mandato, que é justamente alargar a malha de psicólogos no sentido também de criarmos aqui uma maior proximidade junto dos nossos polícias. Mas dizia eu, relativamente ainda aos sistemas de testes de Viena, porque eu sei que é um tema que acaba por ser muito atual na atual conjuntura, tem a ver com aquilo que foi as alterações que foram introduzidas nestes testes. Em 2021, como sabe, Liliana, em 2021, a IGAI, a Inspeção-Geral da Administração Interna, portanto, no fundo, impôs aquilo que foi o plano de prevenção para a discriminação, plano de prevenção de manifestações de discriminação das Forças de Serviços de Segurança, 2021, e por essa via as provas psicotécnicas tiveram que também sofrer aqui algumas alterações. E, portanto, houve aqui um reforço na preocupação naquilo que tem a ver com a sinalização de níveis reduzidos de empatia, tendências e indícios para posturas radicais, extremistas, violentas e intolerantes, reduzida capacidade para lidar com a frustração e agressividade exacerbada. Portanto, há aqui um conjunto de sinais que, no fundo, acabaram por ser reforçados em termos de apuramento, sobretudo a partir, quer dizer, o plano é de 2021, mas só no final de 2022 é que, com a aquisição das novas provas, é que se conseguiu adequar todo o chamado sistema de testes de Viena àquilo que eram estas exigências. O seu diretor nacional já o teve a oportunidade de dizer que, fruto desta alteração, não é, eu posso lhe dizer que em 2024, do universo que chegou às provas psicotécnicas, porque também tenho aqui alguns números que penso que são interessantes para lhe dar. Em 2024, do universo que chegou às provas psicotécnicas, foram escolhidos 156, em 2025 201 e em 2026 279. Portanto, estamos a falar de mais de 25% do universo que chegou às provas psicotécnicas. Do universo, normalmente, os candidatos já sabem que estavam a decair, mas, entretanto, agora há outra vez uma inversão. Sim, é claro que, porque também é uma crítica, de vez em quando vamos ouvindo, que é a falta de, enfim, que se a PSP está ou não a afrouxar aquilo que é o rigor.
não é? Naturalmente que há aqui um princípio que é lógico, que é matemática, que quanto mais candidatos tivermos, não é? Mais possibilidade nós temos de ir buscar os melhores, como é óbvio. Agora, há também aqui um facto que é, em todos os concursos, eu tenho aqui alguns números dos últimos 10 anos, olhando para aquilo que são o universo de candidatos, portanto, este último curso de 4.027 candidatos, e foram admitidos 683, o que dá uma percentagem de 17%. E praticamente nos últimos 8 anos a média é de 15% daqueles que chegam ao fim. Portanto, entre aqueles que concorrem, que entregam os documentos, e aqueles que chegam ao fim, estamos a falar de um universo de, em média, 15% por ano. O último foi 17%, 2025 19%, 2023 17%, 2022 18%, portanto, 18% dos candidatos é que entram no curso. E depois destes, ainda há entre 8% a 10% que não acabam o curso, por motivos diversos. Falta de aproveitamento, alguma dificuldade de viver com a disciplina, não é? Eu, no Instituto Superior, também fui comandante de corpo de alunos durante 5 anos e comecei a sentir algo que não era comum no meu tempo, nos anos 90, quando frequentei na altura a Escola Superior de Polícia, que era termos desistências por dificuldade, por exemplo, a questão do cabelo. Lembro de um aluno que desistiu porque justamente tinha que cortar o cabelo, a questão de ter que estar pontualmente nas formaturas da manhã, cumprir horários de forma muito, enfim, disciplinada. Recordo-me bem, no nosso tempo não havia telemóveis, mas agora a questão de estarem, porque nós temos aí o plano de integração, onde há ali momentos em que não podem ter acesso ao telemóvel, e isso também leva alguns alunos a entrarem em alguma ansiedade e também já houve quem desistisse por esse motivo, que são fenómenos que têm a ver com as gerações atuais e, portanto, esta questão da disciplina, de cumprir regras de forma, enfim, porque não há outra forma, em instituições como a PSP, a GNR, as Forças Armadas, não é? Portanto, há aqui uma disciplina que é exigível. E ainda é uma fatia, portanto, em 15%, se estivermos a falar de 8%, que ainda vai, por exemplo, se olharmos para o último. Sim, eu posso lhe dizer que este último concorreram, o que já acabou, o que vai acabar agora em maio, concorreram 3.392, foram admitidos 635, 19%, e vai acabar com 572. Portanto, 10% eliminados. E consegue-se perceber nestes últimos, os afastamentos têm a ver com isto que estávamos agora a falar? Em alguns casos sim, eu tenho aqui uma pequena lista no fundo. Ou se eventualmente aquilo que se fala muito, a postura radical e que gera eventualmente algum conflito, porque também muito noutras polémicas se falou até de alguns conflitos e outros tipos de atitudes em ambiente escolar que não seriam os adequados. Há uma nota que é chamada nota de mérito, que justamente tem a ver com esse tipo de, esse e outros comportamentos, não é? Posso dizer que a nota de mérito, só um segundo, a nota de mérito, que é dada pelo diretor de turma e pelo coordenador do grupo de alunos, é eliminatória e tem a ver com a apresentação pessoal e a atitude, o sentido de responsabilidade e a disciplina, o autodomínio, dedicação e empenho na atividade escolar, cooperação, relacionamento humano, onde entra depois outro tipo de dimensões. Portanto, a nota de mérito é, de facto, não lhe sei a dizer a percentagem, enfim, quantos é que saem pela nota de mérito, sei que há aqui um número ainda, portanto, que são 10%, saída para outras áreas de trabalho também, não é? Quando abrem outros concursos e as pessoas, ou no início, ou a meio do curso, ou às vezes quase no fim, optam por outras áreas, portanto a nota de mérito, a saída para outras áreas de trabalho, a exigência do curso, a disciplina, a falta de aproveitamento, e portanto anda muito em torno, e estamos a falar em cada curso entre 8% a 10% que acaba por desistir. Portanto, acaba por ser, eu penso que isto acaba por desconstruir esta ideia de que todos entram e o curso faz com muita facilidade e que não há qualquer crivo. Muito pelo contrário, quando estamos a falar de um universo, e todos os cursos, e são factos, todos os cursos têm uma média, portanto, de admissão entre 17% a 18% por ano, a média, porque há aqui anos em que houve aqui flutuações, a média tem sido 15% por ano, que chegam, portanto, àquilo que é a entrada do curso, e depois temos ainda uma taxa de, uma percentagem de 8% a 10% que acaba por não concluir o curso, por diversos motivos, mas também, naturalmente, aquilo que é a nota de mérito. Mas estávamos ainda sobre as várias etapas do concurso, portanto, falei das provas físicas, falei também na prova de conhecimentos, estávamos na prova de avaliação psicológica, mas estávamos então também a falar sobre aquilo que é a introdução de alterações na bateria de testes, ao nível dos testes psicotécnicos, em que
um dos números que tenho aqui, que eu penso que é relevante, que é o ano de 2025, em que do total de 201 candidatos que foram eliminados pelos psicotécnicos, 85 exclusões estavam relacionadas justamente com estes sinais que se procurou com a alteração ao abrigo do Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação das Forças de Serviços de Segurança. Portanto, questões de radicalização, de extremismo, portanto, em torno de agressividade exacerbada, posturas radicais, violentas, intolerantes. Portanto, dos 201 candidatos que foram eliminados em 2025 pelas provas psicotécnicas, 85 foram justamente por causa deste indicador. Isso revela alguma tendência, porque isto será uma tendência não só de avaliação, mas até social, relativamente nova, ou pelo menos com uma visibilidade agora diferente. Notam que de facto isto é 2025, mas não sei como é que estaria nos anos anteriores, se eventualmente esse era também um fator já visível, ou só agora é que se começa a... Não, este indicador só foi introduzido a partir de finais de 2022, justamente por causa do plano. Claro que havia muita gente também que era eliminada nos psicotécnicos por outros indicadores, desde logo, ou então quando chegavam à entrevista vocacional, a questão da indiferença pelas normas, que também há aqui esta característica da pessoa ter capacidade de cumprir sem pôr em causa constantemente, não é? Os jovens também são educados, eu sou pai e tenho noção que os jovens hoje em dia são educados de uma forma muito diferente da forma como eu fui, por exemplo, não é? As gerações mais antigas foram habituadas a cumprir sem questionar, não é? E hoje em dia questiona-se e pergunta-se o porquê das coisas, e bem, e os pais têm que explicar. Mas há áreas de atuação, áreas de atividade profissionais em que esse diálogo deve existir, sempre possível, mas há momentos em que esse diálogo não pode existir e que a ordem deve ser cumprida de forma disciplinada e acatada de forma pronta. Mas de 22 então até 25, se olharmos para essas características que estávamos a falar, até mesmo da tal postura mais desobediente e com alguma tendência radical, a partir do momento em que se começou a aferir, de facto houve número significativo de candidatos a ficarem pelo caminho. Por este critério. No caso de 2025, dos 201, 85 tem a ver com esse critério relacionado com o plano de prevenção. Sim. Isto sobre, portanto, em média, eu tenho aqui dos últimos 3 anos, foram eliminados 636 candidatos na avaliação psicológica, num universo de 2.747, portanto, são 3 concursos, o que representa uma média de eliminação de 23% do universo. Portanto, quer dizer que nas provas psicotécnicas, no último foram 25%, portanto, daqueles candidatos que chegam às provas psicotécnicas, em média são 23% que não avançam para a etapa seguinte. E são várias provas, vários testes? Como é que se faz essa avaliação? São chamados testes de Viena, que à frente de um computador, que exige, obriga o candidato a ter ali um conjunto de respostas, né, de impulsos e de resposta a questões que são colocadas, a baterias de questões, não é? Portanto, acaba por ser um conjunto de testes multifacetados que estão certificados, aliás, também é uma questão importante, que tem a ver com a robustez científica de tudo isto, não é? A Divisão de Psicologia é certificada anualmente por uma norma que é a ISO 9001-2015, porque é o que, enfim, que atesta que é robusta cientificamente. Portanto, que aquilo que se faz na Divisão de Psicologia, nos seus diversos núcleos, os seus profissionais, os testes que são aplicados, que têm robustez científica, não é? Porque às vezes também se coloca, não é? Às vezes temos candidatos, pais de candidatos, que é uma coisa também muito curiosa. Eu, como presidente de júri do curso de formação de oficiais de polícia durante vários anos, também comecei a constatar que de ano para ano tínhamos cada vez mais pais. E estamos a falar de filhos muitos deles já com 18 ou mais, não é? Portanto, que era algo que no meu tempo era impensável. Os meus pais, quando concorria ao Instituto, à Escola Superior de Polícia, já tinha os meus 19, os meus pais interferirem no processo, não é? Reclamarem, portanto, neste caso. eu, como presidente de júri, só tenho que o meu interlocutor é o candidato, não é? E, portanto, só respondo ao candidato, salvo se a linha for menor, no caso do Instituto Superior, portanto, também é algo muito, muito curioso. E, portanto, de vez em quando aparecem pais, ou candidatos, a pôr em causa os testes psicotécnicos e querem ver os resultados e porquê, etc. E, portanto, a questão da cientificidade não se põe em causa. A Divisão de Psicologia é acreditada e auditada anualmente por entidades competentes para esse efeito e tem este selo de qualidade que é a ISO 9001. E ficamos só pelos testes, por essa resposta, não. Ou temos modelo também de entrevista e outra Sim, forma? Sim, portanto, quem passar estas 3 etapas, ainda tem mais 2, que é a entrevista profissional
de seleção, que no fundo tem um peso de 40% da nota final, e nessa entrevista, no fundo, o que se vai avaliar é a experiência, os aspectos comportamentais, a capacidade de comunicação, o relacionamento interpessoal, a motivação, um prognóstico de adaptação do candidato às exigências da função policial. Portanto, mas a parte psicológica da psicologia não tem nenhuma entrevista. Não. E perguntava-lhe só o seguinte, tendo em conta até a avaliação que é feita, imaginemos, no SES, no Centro de Estudos Judiciários, em que temos essas duas valências. Não há o risco, e certamente que isso também será tido em conta, de o candidato nesta fase, não é, responder aquilo que se quer ler do outro lado. Sim, é verdade. Isso acontece, esse risco existe sempre, não é? Esse risco existe sempre. E que muitas instituições acabam por resolver precisamente com essa entrevista presencial com os candidatos. O que acontece é que a Divisão de Psicologia depois, mas isso já eu ia falar naquilo que é depois a estrutura do curso, tem um momento que é obrigatório, que é a reavaliação psicológica ao longo do curso, não só para os candidatos a agentes, mas também aos candidatos ao curso de formação de oficiais de polícia. Portanto, todos os nossos candidatos que estão a frequentar o curso, a certo momento, estamos a falar de 1100 horas de formação, a certo momento vão ser confrontados com uma reavaliação, neste caso pela Divisão de Psicologia, quer para o curso de formação de agentes, quer para, portanto, isso faz parte do relatório de atividades da Divisão de Psicologia, justamente reavaliações de formandos, de alunos que estão, de candidatos neste caso. Portanto, esse é outro contacto que acaba por acontecer, e depois é ao longo da carreira. Neste momento, o ano passado, no relatório de atividades da Divisão de Psicologia, fizemos 5.250 reavaliações. Claro que num universo de 20 mil polícias, estamos a falar de um quarto. Mas, como eu disse à Liliana, isto é um caminho, não é? Portanto, de crescimento, e estamos convencidos de que este número, de ano para ano, vamos conseguir aumentar, porque é importante. E como é que isso acontece? Ou seja, é aleatório, é mediante algumas sinalizações por parte dos comandantes de esquadra, ou como é que se afere há muitas possibilidades. Aliás, tenho aqui, quando se pensa naquilo que é o trabalho desenvolvido pela Divisão de Psicologia, posso lhe dizer que, portanto, dizia eu que só em 2025, e isto é factual, foram desenvolvidas 5.250 reavaliações psicológicas. Estas é a Divisão de Psicologia que, junto aos comandantes, solicita que determine que no dia tantos, às tantas horas, compareça os elementos X, Y e Z, portanto, e a ideia é, de ano para ano, abranger pessoas que não tenham sido reavaliadas no ano passado, no ano anterior, porque não temos capacidade neste momento de corresponder a todo o dispositivo. Depois tivemos 557 reavaliações a polícias em formação, as tais que eu lhe falava, tivemos quase 17 mil consultas, e aí são as pessoas que procuram. Portanto, eu próprio confesso, eu sou diretor do Departamento de Formação desde novembro do ano passado. E a minha visão sobre aquilo que era o trabalho da Divisão de Psicologia, de facto, estava muito limitada, essa visão. Eu próprio não tinha essa noção. Portanto, eu sinalizei, assim que assumi funções, porque a Divisão de Psicologia depende do meu departamento, está sob a minha tutela, sinalizei que havia aqui um problema de comunicação. Comunicação com as bases, com os agentes, com os chefes, desde logo perceber como é que está... Como é que funciona esta malha, onde é que há psicólogos, não é? A forma de os contactar, não é? Temos uma linha SOS 24 horas, 365 dias por dia, e que é muito procurada pelos nossos profissionais. Naturalmente que haverá muitos que procuram soluções fora da instituição, mas dentro da instituição, veja, e os números é factual. Em 2025 tivemos um total de quase 16.800 consultas. Portanto, para além de 66 consultas de urgência, que têm a ver com situações de ação suicida, suicídios, porque também damos apoio às famílias, não é? Há aqui um trabalho que eu próprio desconhecia, de grande proximidade com as famílias, não é? Situações dramáticas em que as famílias também são acompanhadas, os próprios colegas do agente que suicidou, por exemplo, também é muito comum. Tem acompanhamento. Tem acompanhamento. E nessas consultas o que é que normalmente levam? Ou seja, os agentes, que problemáticas é que lá levam? Eu não tenho propriamente, até porque os ficheiros, naquilo que diz respeito aos processos clínicos, têm a ver com questões de privacidade, mas tenho percepções e tenho daquilo que vamos falando, que há de facto aqui dimensões. Eu próprio, infelizmente, eu trabalhei muitos anos no Comando Distrital de Beja e acompanhei duas situações de dois homens que eu comandava na altura que se suicidaram, e quer num caso, quer no outro, tinham a ver justamente com questões de divórcio,
problemas relacionais com os filhos que entretanto deixam de falar com os pais e que achavam que, num caso em concreto, dito pela mãe, que não estavam aqui a fazer nada no mundo, portanto, se nem os filhos queriam falar com o pai. Agora, até que ponto, não é que a instituição não tem aqui também uma cota de responsabilidade, não é? Se as coisas de facto estiverem muito bem no ambiente. No meu entendimento, naquele contexto, eu penso que em termos daquilo que era o serviço, em que em concreto, um dos agentes que suicidou, um dos meus homens que suicidou, o ambiente era muito bom. Portanto, eu não consigo, não é, naquele caso em concreto, aferir que há uma relação, um nexo causal entre o ambiente de trabalho e o facto de ele não ter tido resistência, capacidade, força suficiente para, independentemente daquele problema familiar, ter dito que era mais fácil seguir por outras vias, desabafar, procurar apoio psicológico. Portanto, a solução dele foi aquela. Agora, admito que a instituição há de ter aqui, pela sua pressão, pela sua carga, pelo escrutínio, aliás, esta questão do problema do recrutamento, eu até trouxe aqui alguns artigos, se alguém tiver interesse, científicos mais recentes, da Associação de Criminologia Norte-Americana, que demonstram justamente que há uma crise no recrutamento ao nível das polícias na Europa e nos Estados Unidos e no Reino Unido. Portanto, não é um problema da PSP ou um problema português, ou um problema das polícias em geral, polícias de ordem pública, não é? Se olharmos para a Polícia Judiciária é uma realidade um pouco diferente, mas se olharmos para a PSP, para a GNR, de facto há aqui problemas comparativamente com outros anos de recrutamento. Mas é um problema que não é português, não é eminentemente português. É um problema de facto que atravessa muitos dos países europeus, atravessa o caso norte-americano, em que os jovens olham para outras oportunidades e não olham para as fardas como se olhava há uns anos atrás, não é? E, aliás, estes autores identificam um dos problemas é justamente que é aquela realidade também que se vivia antigamente, do vivemos para o trabalho, não é? Antigamente, muitos de nós vivíamos para o trabalho e hoje em dia os jovens têm uma perspectiva um pouco diferente, esta ideia da conciliação, não é? Em primeiro lugar, consigo ou não conciliar com a vida, com os meus prazeres, com a minha vida pessoal, com a minha família, com as outras coisas que eu gosto de fazer, não é? E ponderam, justamente também a questão da disciplina, portanto, como dizem os autores, se calhar temos que trabalhar aquilo que é a humanização, desde logo na política de recrutamento, esta ideia de que o polícia é uma pessoa como eu, que também tem tempo para si, tem tempo para as suas coisas, para os seus hobbies, porque senão vamos continuar a assistir, e repare, estamos a falar de contexto em que não há propriamente problemas com vencimentos, não é? Ou pelo menos comparativamente com a realidade portuguesa, não é? Em que de facto nós temos acompanhado, quer ao nível da própria Direção Nacional, os sindicatos, o próprio Sr. Ministro, está tudo empenhado no sentido de conseguir aqui melhores condições. Mas continua a ser uma das questões exatamente. Mas a verdade é que depois olhamos para outras realidades em que isso não é propriamente um problema, mas as questões, há uma crise de recrutamento. Aliás, a designação que é utilizada num dos artigos é justamente a crise, e desde logo no Reino Unido, não é? Que, como sabe, foi onde apareceu pela primeira vez a chamada polícia moderna, com estas características da polícia que serve a comunidade e que não serve só a alguns, não é? Com o Sir Robert Peel, em 1829, esta ideia da polícia, portanto, de proximidade, que serve a comunidade, que serve todos, daquela pessoa que tem poucas posses à que tem mais posses, não é? E, no entanto, é justamente aí onde tudo, aquilo que é a chamada polícia moderna apareceu, que também se está a viver uma grande crise, até de confiança, não é? De confiança, de legitimidade. E porquê? Muito por causa disto, do escrutínio e da pressão, como dizem os autores, quer mediática, política, social, e que muitos jovens, ao serem confrontados em casa, a ponderar se vou ou não para uma polícia, quando se apercebem, através da imprensa, através das conversas, desta pressão que esta carreira acarreta, ponderam duas vezes e optam por outros caminhos. E agora é inevitável voltarmos também aqui a este assunto. Situações como esta que têm de facto abalado a Polícia de Segurança Pública revelam de gente nova que alegadamente filmou, que alegadamente tratou de forma diferente, desigual e até bastante criticável pessoas que estavam à sua guarda enquanto polícias e numa unidade que não é a rua, que é a esquadra. Revelam também isso, ou seja, essa facilidade do telemóvel, tal como na vida pessoal, em que se faz uma filmagem para partilhar, e revela também essa rebeldia e a ausência de regra e de consciência policial.
Eu já lá vou e não fujo a nenhuma questão, como é óbvio, essa é uma questão que é sensível, sobretudo na atual conjuntura, mas que é sempre sensível, não é? A questão dos direitos humanos, a questão do respeito pelos direitos fundamentais é um tema sensível. Eu só queria era também, porque eu gostava de aproveitar este espaço, para reforçar esta ideia daquilo que é, no contexto da formação, porque nós falámos do percurso até entrar no curso, não falámos foi o do curso propriamente dito, e só queria uma nota prévia, porque eu penso que vai ser... também para as pessoas perceberem que estes jovens, ou estes polícias que acabaram por, alegadamente, não é? Ainda temos aqui o princípio da presunção da inocência. Ainda não foram julgados e, portanto, enquanto não transitarem julgados... Exatamente, e, portanto, e é um princípio constitucional, aliás, estamos a falar de direitos fundamentais e, portanto, este é um dos princípios que, desde logo, que no artigo 32 da Constituição. Mas, então, só agora recentramos aquilo que é depois, o aluno entra. Portanto, eu não lhe disse, mas depois temos uma última etapa, que é o exame médico, não é? E depois temos a seriação final. Então, depois temos o início do curso. O curso de formação de agentes, e estamos mais focados no curso de formação de agentes, porque o curso de formação de oficiais são 5 anos, é uma licenciatura, seguida de um mestrado, já fui mestrado integrado, no meu tempo era só licenciatura de 5 anos, não é? Portanto, depois com Bolonha passou a mestrado integrado, agora voltou a ser 3+2, licenciatura em Ciências Policiais e mestrado em Segurança Pública, e portanto estamos a falar de uma consolidação, de uma formação, de uma bagagem teórica, prática, de nível superior, não é? Mas ia-lhe perguntar isso também, que às vezes também é uma crítica que surge, que é o demasiado teórico, ou seja, a pouca prática da empatia, da sensibilidade, do acolhimento. Nota que isso também tem vindo a ser mais trabalhado. Nós temos o quinto ano, aliás, durante o curso há muitos contactos com o terreno, não é? De estágio prático, de acompanhamento de policiamento, de contacto com a dimensão real, a vida real. Aliás, 30% de cada curso normalmente são já polícias, porque cada aviso de abertura, este ano abriram 32 vagas, nós estamos a falar de cursos muito pequenos para oficiais. No meu tempo, em 94, que foi quando eu entrei, abriram 15 vagas para quase 1000 candidatos e, portanto, ao nível do Instituto Superior, não sentimos as dificuldades de recrutamento, porque estamos a falar de pessoas que, quando acabarem o curso, vão logo para quadros dirigentes, para a ação de comando, direção, e, portanto, para aquilo que é o oficialato. E, portanto, dizia eu que durante o curso já há aqui um contacto para além de existirem aulas teórico-práticas, como é óbvio, mas estamos a falar de cursos superiores. E, portanto, a dimensão teórica e doutrinária tem que estar muito presente. Aliás, o direito é das áreas com mais presença no curso de formação de oficiais. Aliás, é muito comum alguns oficiais até pedirem equivalências e depois acabarem por fazer direito, como foi o meu caso. Acabei por fazer também direito. E, portanto, é inevitável, em qualquer curso que se entenda robusto, que se entenda que deve deixar uma marca transformadora, a teoria tem que lá estar. Naturalmente que num curso com estas características, depois tem que haver aqui um acompanhamento com a dimensão prática, e ela existe, quer durante o curso, quer propriamente o quinto ano. O quinto ano, que é o estágio, é praticamente todo ele feito em contexto de trabalho. E é em simultâneo com aquilo que é o culminar, o corolário, que é a defesa pública. Aliás, ainda ontem fui arguento numa dissertação onde os nossos aspirantes, os alunos do quinto ano, têm que depois publicamente defender a sua dissertação de mestrado, porque o quinto ano é a conclusão do mestrado. E, portanto, temos o quinto ano, temos a dimensão prática ao longo do curso, portanto, eu penso que aí não se coloca. Mas já agora, nós fazemos-lo com portugueses, com futuros oficiais portugueses, mas também fazemos desde os anos 80 com vários países da CPLP, que desde então também se formam cá em Portugal, que é uma mais-valia em termos até da chamada diplomacia policial, mas não só. Bom, mas então olhando para o curso... Os oficiais, sim. Olhando para o curso de formação de agentes. Portanto, estamos a falar de um curso, aliás, o aluno, quando entra, passa a ter direito a uma bolsa de 878,41 € durante o curso e uma dotação inicial de fardamento, alimentação e alojamento. Portanto, não tem despesas enquanto frequenta e ainda lhe pagam uma bolsa. Uma bolsa, um valor durante os meses que estiver a frequentar o curso. O curso tem, então, 1100 horas, estamos a falar de 19 disciplinas. Só na área do direito estamos a falar de quase 300 horas eminentemente jurídicas. Temos disciplinas de direito penal, processo penal, uma componente prática muito grande. Depois há aqui, é claro, algumas unidades curriculares, algumas disciplinas que têm um peso
de avaliação que é muito superior que às outras, peso 1, 2 e 3. Por exemplo, a cadeira de Direitos Fundamentais tem um peso de 3, o Direito Penal e Processual Penal também tem um peso de 3 e são eliminatórias. Portanto, eles têm ética e deontologia, presumo que também existe. Também, exatamente. Portanto, posso dizer que a ética e deontologia policial tem 15 horas, os direitos fundamentais são 30 horas. Em 2021, com o tal plano de prevenção, até então eram 15 horas de direitos fundamentais, duplicou-se o número de horas para 30. Se bem que eu também aqui gostava de fazer um parênteses, não é preciso ser jurista, mas para quem é jurista ou no primeiro ano de Direito, uma das coisas que aprendemos é que é impossível falar em qualquer ramo do direito sem falarmos em direitos fundamentais, porque eles estão lá presentes. O caso do direito penal e o direito processual penal é direito constitucional aplicado. É direito constitucional, não é? Ninguém estuda de penal e processo penal sem estudar direitos fundamentais. Isto para dizer o quê? Que esta ideia, o curso passou de 15 horas para 30 direitos fundamentais. É verdade, duplicámos. Mas quer dizer, mas os direitos fundamentais não são lecionados apenas na disciplina de direitos fundamentais. É no direito penal, do direito processual penal, no tiro, porque também há questões da integridade pessoal, não é? Que é um dos direitos fundamentais. Portanto, todo o curso, aliás, eu tenho dificuldade em encontrar uma disciplina que selecione num curso de polícia que não tenha aqui alguma ponte com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão presentes em todas as disciplinas. Tem que estar necessariamente. É impossível. Até mesmo, por exemplo, há uma disciplina que é Psicossociologia, 30 horas, onde se fala as questões da diferença, da diversidade, dos estrangeiros, não é? O respeito pela diferença. Mais uma vez estamos a falar de direitos fundamentais, não é? O princípio da igualdade, não é? Isso também é uma introdução recente, essa? É. Portanto, as questões... Porque, de facto, o mundo está a mudar, Portugal está a mudar, temos assistido isso nos últimos 10 anos, não é? Somos cada vez, já éramos multiculturais. Eu próprio cresci num prédio, a minha mãe é moçambicana e, portanto, em que a minha vizinha de baixo também era moçambicana, a vizinha de baixo do resto do chão era indiana e, portanto... Sempre vivi num ambiente multicultural, mas não temos dúvidas que hoje em dia essa tónica está mais evidente, mais presente, não é? E qual é a reação, neste caso, de quem está a ser formado nessas... São aulas muito participadas? Têm alguma característica diferente? São acolhidas de maneira diferente por quem está a fazer essa formação? Isto é como em todas as aulas, seja num curso superior, seja num curso de formação. Temos alunos mais apáticos, temos outros mais interventivos, não é? Temos de ter noção, eu não tenho noção exatamente das percentagens, mas temos já muitos candidatos que já são licenciados, que é algo também relativamente recente. Estamos a falar de um curso que pede o 12º ano e, no entanto, temos muita gente até com mestrado, alguns licenciados em Direito, mestres em Direito. Continuo a achar que a maior parte entra por vocação, mas também, enfim, temos a consciência que alguns não o farão, mas sim, é uma forma, no entanto, de conseguir entrar para aquilo que é a administração pública e depois cá dentro, mas continuo a achar que a maior parte, e portanto estamos a falar de um público que é muito mais exigente, até em termos de experiência, de conhecimentos, do que tínhamos há uns anos atrás, quando se pedia, por exemplo, o 9º ano, ou até o 4º ano de escolaridade. Ainda apanhei alguns polícias há uns anos atrás que tinham só o 4º ano de escolaridade. Não é? E falávamos, portanto, isto são as disciplinas que são lecionadas, mas nestes anos desta formação há tal, como dizia há pouco, a nova avaliação psicológica, neste caso com entrevista e conversa. Sim, portanto temos ao longo do curso a chamada reavaliação psicológica e depois temos as reavaliações. O ideal era que todos os polícias anualmente tivessem um contacto com a Divisão de Psicologia. E, portanto, este ano já conseguimos, o ano passado, para 5.250, que já foi um número superior aos anos anteriores, e todo o esforço com a nova chefia da Divisão de Psicologia. Aliás, eu assumo este departamento justamente porque levo comigo, justamente por causa do meu, enfim, aquilo que foi o meu percurso ligado à formação, levo comigo estas bandeiras no sentido de tentar, de facto, deixar as coisas um bocadinho melhores. No que é que resultaram essas... Foram 5.000 e tal agentes, não é? Sim. E o que é que encontraram no terreno? Olha, o feedback que eu tenho, mais uma vez, são processos individuais, em que muita da informação, toda ela fica depois no segredo dos deuses, entre o psicólogo e o polícia. Mas se houver, por exemplo, afastamentos necessários, sim, ou outro tipo de medidas, essa comunicação... Sim, não, e assim depois há um contacto com o comandante direto, não é? Normalmente com o comandante distrital, mas estas estamos a falar que são em que o polícia é convocado pela própria Divisão de Psicologia. Há as outras em que são os polícias, não é? Falamos que procuram, mas são milhares. Essa avaliação... Essas, em regra, o que os meus psicólogos me dizem é que a maior parte vai com, e isto é algo que também
gostaria de conseguir ultrapassar e desconstruir este estereótipo que é um sinal de fraqueza procurar o psicólogo, e repare, muitos deles nunca o fizeram e só o fizeram porque a divisão de psicologia os procurou, não é? E que, em regra, há um desabafo de que, afinal, estavam enganados, não é? Este é o feedback que eu tenho, em termos daquilo que saíram, que se sentiram bem, que lhes fez bem, que soubessem, de facto, da relevância de uma entrevista, de um contacto daqueles que tinham procurado mais cedo o psicólogo. Portanto, ainda há aqui, apesar de, já mudámos muito em relação a isto, mas ainda há aqui esta imagem de que procurar o psicólogo é sinal que tenho problemas, que peço desculpa, sou um maluquinho, tenho aqui algum tipo de problema perante os meus... E é um sinal de fraqueza, não é? Portanto, esse também é um trabalho que os nossos psicólogos, quase 5 dezenas de psicólogos que trabalham por esse país fora, têm tentado desconstruir, mas tem que ser devagarinho, não é? Porque estamos a falar de uma instituição, apesar de tudo, conservadora, portanto, extremamente hierarquizada, e portanto, há aqui ainda alguns medos, alguns estereótipos que temos que ainda que desconstruir. E dos tais números mais gerais até da Direção Nacional, não sei se eventualmente tem... questões de saúde mental acabam por ter que tipo de impacto, nomeadamente até de saídas, de retiradas de portes de arma? Há várias medidas às vezes associadas a esta questão, sim. não é? Não tenho propriamente números, mas sei que é uma realidade. É uma realidade. Repare, a saúde mental é um dos problemas mais graves da sociedade moderna, não é um problema da PSP, portanto, eu também já tive a oportunidade de escrever sobre isso, e neste caso em particular polícia e saúde mental, e quando e basta fazer uma pesquisa muito rápida para perceber de facto que é assustador, desde logo aquilo que é o consumo de medicação, a nível nacional, só em Portugal, consumo de medicação, tudo tinha a ver com as questões de saúde mental. Logo, se os polícias são um espelho, uma projeção daquilo que acontece na sociedade, também é normal que tenhamos esse tipo de realidade. Com um elemento que acaba por potenciar tudo isso, que é justamente a pressão do trabalho, o trabalho por turnos, sobretudo quem trabalha em Lisboa, Porto, em que o trabalho, de facto, o número de ocorrências, estou a pensar, por exemplo, aqui em Lisboa, não é? O número de ocorrências, o número de situações em que constantemente o agente, durante o seu turno de 6 horas, é chamado a intervir, os contactos com situações dramáticas, não é? Aliás, nós já vamos tendo alguma investigação, o próprio ISCPSI já tem feito alguma investigação nessa área, justamente, por exemplo, os polícias contactam com frequência situações, os que trabalham no tabuleiro da ponte, não é? Com situações de tentativas de suicídio, ou polícias da divisão de trânsito que com frequência vão a situações em que encontram crianças mortas, pessoas, enfim, em situações terríveis, cenários terríveis. Ou os que trabalham até na violência doméstica, não é? Esse é outro exemplo, não é? Portanto, há aqui os elementos da investigação criminal que trabalham só com violência doméstica. Portanto, estamos a imaginar que é alguém que no seu turno só contacta com situações dramáticas. Claro que há até o seu lado compensador, quando se ajuda uma vítima, quando se sente que o seu trabalho tem algum efeito prático. Mas estamos a falar de algo que quem vai para casa com este peso nas costas, se viver a 300% só para o trabalho e não tiver escapes, não tiver uma família, um ambiente familiar saudável, não fizer desporto, não procurar momentos de cultura, de ir a um teatro, a um cinema, se viver de facto é um problema. É difícil. É. Ensina-se isso, ou seja, estas equipas também têm um pouco essa missão de dar ali algumas ferramentas e ajudar até os agentes a identificarem fragilidades, a gerirem emoções. Como é que, ou seja, nesse contacto, como diz, não é? Não só se ouve, mas também se... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso também é feito. E repare, Liliana, há aqui um aspecto que acaba por agravar isto. É que muitos dos nossos polícias, para além do horário normal de serviço, depois fazem aquilo que nós conhecemos como remunerados. Os gratificados. Isto tem 24 horas. Se pensar que um agente faz 6 horas, depois tem ali umas horas de intervalo, depois entra no remunerado, às vezes entra no outro seguinte... falta ali, não temos dúvidas disso, em grande parte dos nossos polícias, nem todos fazem remunerados, gratificados, nem todos fazem, mas naqueles que fazem, estamos a falar de pessoas que acabam por não ter pausas de qualidade, não é? Acabam por não ter aquilo que é o repouso, o contacto com a família, abdicar de muita coisa, que é fundamental para a saúde mental. Bom, não há de ser propriamente... através só da formação, não é? Pois há aqui questões mais estruturais, questões que não temos dúvidas nenhumas que quer o seu Ministro, quer o seu Diretor Nacional estão sensíveis e que estão a ser discutidas com os sindicatos. Aliás, a questão, como sabe, e eu estou a falar nisto porque é público, a questão dos gratificados, a carga pesada que isso representa para o dia-a-dia dos polícias, não é? Portanto, eu sei que é um tema que não passará justamente
pelo Departamento de Formação, a não ser na dimensão da Divisão de Psicologia, naquilo que são os contactos que se fazem nas reavaliações de proximidade, nas próprias formações de prevenção do suicídio. Nós, por exemplo, em cada subunidade temos os chamados ELPs, elementos de ligação à psicologia, em que normalmente são polícias, não têm que ser necessariamente psicólogos, mas, por exemplo, mais uma vez, no caso no Comando Distrital de Beja, onde trabalhei muitos anos, havia um agente principal que era alguém que era respeitado pelos seus pares, que era alguém que era um comunicador, um bom ouvinte, toda a gente o procurava noutras circunstâncias e foi designado elemento de ligação à psicologia. Portanto, também são pessoas que têm a obrigação de estar atentas aos sinais e de contactar não só aquelas pessoas que entendem que podem ter aqui algum sinal preocupante, mas também contactar o Gabinete de Psicologia e a própria cadeia de comando, justamente para prevenir situações enfim, que possam... E se tivéssemos que fazer um balanço desse olhar do trabalho dessa equipa e desses contactos que vão tendo então com os agentes, o que é que diria? O que é que elas encontram? Está a falar dos elementos de ligação? Sim. E até mesmo a equipa de psicologia, quando sim, faz a tal escolha dos 5.000, o que foram os últimos, podem ser mais, podem ser sim, menos, mas o que é que resulta desse trabalho? Desse trabalho resulta que, de facto, há aqui algo que nós temos que trabalhar mais, desde logo ao nível da comunicação, ao nível da proximidade da divisão de psicologia. Naturalmente, depois, de vez em quando, esses fóruns servem também para desabafar problemas que têm com a chefia, com o comando, não é? Portanto, problemas também familiares, naturalmente, mas acaba por ser um fórum em que, até porque o psicólogo tem ali a reserva, devido à reserva, portanto, que é um receio também infundado por parte de alguns polícias, que também é algo que me chega aos ouvidos de vez em quando, que é alguns polícias não procuram a divisão de psicologia porque têm receio que os psicólogos depois façam chegar esses desabafos à cadeia de comando, não é? Algum tipo de receio, de represálias, quando há aqui um dever, não é, por parte do psicólogo, de sigilo, de reserva, e só em situações em de facto que, enfim, possam degenerar em algo muito grave, não é que poderá ou deverá haver aqui uma ação mais pronta. Mas estava-lhe a dizer, o que eu sinto, e mais uma vez, estou aqui desde novembro de 2025, à frente deste departamento, o que eu sinto é que há aqui muito trabalho ainda por fazer, e portanto, temos essa consciência. Portanto, não vou adorar a pílula, dizer que está tudo feito, é um caminho. Tínhamos 6 psicólogos em 2001, temos agora quase 50. Chegam, não chegam. Ainda há departamentos, comandos que ainda não têm o seu psicólogo, não têm esta pessoa que acaba por ser aqui, nem que seja para isto, um espaço em que alguém os ouça, não é? Porque sentem que noutros fóruns ninguém os ouve, não é? É claro que isto depois varia de comando para comando, portanto, de realidade para realidade. Eu próprio já trabalhei em várias equipas e os ambientes são diferentes e as pessoas fazem os ambientes, não é? Eu gostaria que em todos os ambientes, em todos os contextos, os ambientes fossem os melhores. Às vezes não são. Os ambientes são feitos de pessoas, não é? E, portanto, às vezes são as pessoas que criam ambientes que, por vezes, também levam a esses desabafos. Eu gostava de lhe perguntar, estamos a falar desse apoio, dessa avaliação que é feita junto dos agentes, mas se olharmos para dentro da instituição, ou seja, fará sentido uma avaliação de riscos psicossociais e olhando para a estrutura? Olhando para a estrutura... Ou seja, olhando para dentro e para às vezes as situações que são alavanca para algumas das situações que depois acabam por culminar naquilo que acontece aos polícias. Sim, nós como dizíamos, gratificados ou outras situações. Se isso está eventualmente pensado, que é um olhar para dentro daquilo que pode ser o motor dos riscos que são... Sim, há aqui duas dimensões e que já estavam a ser trabalhadas antes de saber que eu vinha à entrevista. Portanto, isto assim dito, assim de repente, mas a Liliana vai perceber. Uma delas é justamente, faz 2-3 semanas, isto também em diálogo com o Ministério da Administração Interna e com a Direção Nacional, o ICPOL, que é o Centro de Investigação que existe no Instituto Superior, que é um centro de investigação FCT, portanto tem o carimbo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, foi-lhe encomendado um estudo justamente com o título Suicídio, Ideação Suicida e Fatores Contextuais e Psicossociais nas Forças de Segurança em Portugal. E qual é que é o subtítulo? Caracterização da situação atual e estudo longitudinal aplicado à PSP. Que fatores individuais, psicossociais, organizacionais e profissionais predizem ideação suicida, tentativas de suicídio e suicídio consumado entre profissionais da PSP em Portugal e de que modo esses fatores variam segundo o género, a idade, a carreira, funções e condições de vida. Portanto, este é um projeto
Eu e a minha chefe de divisão estivemos há 2 semanas reunidos com o diretor do ICPOL, do Centro de Investigação, e portanto neste momento... poderá dar frutos. Eu tenho que acreditar, sou uma pessoa de esperança e senão mais vale estar quieto, parado, portanto, e não estamos parados. Por um lado, através da ciência, conhecer a realidade, fazer um diagnóstico. Depois, também saiu, não há muito tempo, aquilo que é o pós-curso, temos o chamado período experimental, mas que estava muito, o período experimental do agente ou do subcomissário que acaba o Instituto, mas que estava muito pouco, portanto, sistematizado. E agora nós temos, portanto, foi aprovado, saiu no Diário da República no dia 15 de maio, o despacho 6.200, se tiver curiosidade, portanto, que é um despacho que altera e torna muito mais robusto o despacho do período experimental, porque tem várias dimensões. Um deles que é a mentoria, que era algo que não existia. Portanto, neste momento, vai haver o agente que terminar agora o curso no fim de maio, neste mês, vai ser envolvido numa equipa em que vai ter um mentor chamado mentor operacional, que há de ser alguém com mais experiência, que tem a obrigação durante um ano acompanhá-lo. Pronto, essa é uma dimensão. Depois há outra dimensão, que é justamente aferir, porque depois isto vai resultar num relatório que, no limite, a pessoa pode depois sair da instituição. Pode acontecer no fim do ano. Mas que se vai ter em atenção também todas as vertentes, todas, o relacional. Se a Liliane tiver a oportunidade, é o despacho 6.200 de 2026, de 15 de maio, onde é falado da questão da mentoria, mas também as questões da deontologia, as questões do radicalismo, portanto, comportamentos que o afastem, não é? Claro, podemos dizer assim, bom, mas durante o primeiro ano provavelmente ele vai fazer ou vai dizer o que a gente quer ouvir. Mas isso estamos sempre sujeitos, não é? Agora, mais uma vez, é mais um instrumento. Pode ter algum resultado? Pode não ter, mas quer dizer, mas também, mais uma vez, se não fizermos nada é que as coisas não mudam. E para além disso, nós temos o chamado Programa de Formação Anual, em que todos os polícias têm que o frequentar, que é uma semana, neste momento, são 2 dias e meio por ano, são nestes 2 dias e meio que eles têm que fazer o plano de formação de tiro, que todos têm que fazer, por ano, uma vez por ano. Temos uma componente teórica, que é uma manhã, em que os temas vão variando, consoante depois aquilo que são as opções estratégicas da Direção Nacional. E este ano, para 2026, é o chamado Programa de Formação Anual de 2026, o tema é, justamente por causa da atual conjuntura, prevenção da discriminação, extremismo, radicalismo e gestão de redes sociais. É o tema da tal manhã, dentro daqueles 2 dias e meio, que todos têm que frequentar este ano. E para fecharmos com aquela questão que ficámos há pouco pendentes e que tem diretamente a ver com este caso, relativamente à esquadra, poderemos estar a falar do fruto daquilo também de alguns diagnósticos que fomos aqui fazendo, de jovens que lidam mal, eventualmente, com a tal regra, que têm as redes sociais e o telefone facilmente à mão, e que depois têm comportamentos que não são aqueles que se esperam, ou que têm alegadamente comportamentos que não se esperam na polícia. Eu não queria colocar o acento tónico na juventude, sinceramente. Eu sou professor há mais de 20 anos e tenho encontrado de tudo. E tenho alunos com mais idade, com menos idade, e encontro tudo em todas as idades. Portanto, o que é que eu diria? Não tem a ver com a juventude, estou convicto disso, porque conheço jovens, porque nós falamos muito em formação de facto, mas há aqui um elemento para mim que ainda é o mais essencial, que é aquilo que as pessoas trazem de casa, dos pais, dos avós. Nós chamávamos a educação de berço, não é? Aqueles valores que estão de tal maneira enraizados que aconteça o que acontecer, a pessoa sabe que há um limite que nunca vai ultrapassar. E continua a achar, é claro que o curso de formação de agentes pode reforçar e vai reforçar essas... Aliás, não tenho dúvidas nenhumas de que a formação tem um impacto transformador. Mas há aqui um elemento que para mim é essencial, que é aquilo que as pessoas trazem de casa. Não é? Portanto, eu colocaria o acento tónico nos valores que cada um... Mas aqui poderá ter havido falta desses valores? Para mim não há dúvidas que houve falta desses valores. Houve eventualmente, se aconteceu tal e qual como nos tem chegado através das notícias, houve de facto eventualmente um efeito de grupo, não é? Em que quem chega mais novo acaba por aderir... o efeito mimético, exatamente, de repetir a ação. Mas houve sobretudo pessoas sem valores. Isso é um facto. E não colocaria o acento tónico porque amanhã podemos ser confrontados. Mas temos aqui esta questão da filmagem, não é? De um telemóvel. Não, o que revela que de facto são pessoas mesmo sem valores. A questão do desvalor, quer dizer, não ter noção, porque o normal seria ter noção da gravidade da situação e tentar ocultar, ou tentar que seja, enfim, desenvolvido em segredo. Quando se coloca em redes...
mais uma vez, respeitando o princípio da presunção da inocência, não é? Porque, enfim, vamos ser ouvidos por muitas pessoas e com sentido crítico, claro, e portanto nós com essa ressalva, mas a ser verdade, estamos a falar de pessoas que, para além de violações grosseiras aos direitos fundamentais, para além disso, depois parece que não tinham o filtro que lhes desse esta noção de que estavam a fazer algo tão grave que não podia ser difundido daquela maneira, porque ao exporem nas redes, desde logo num grupo do WhatsApp, estão a expor-se. Portanto, quer dizer que a questão, de facto, o tal limite não estava consolidado, não é? E quando há pessoas, eventualmente, que chegam a um grupo, portanto, o tal efeito mimético do grupo e de aceitação, não é? Enfim, a sociologia estuda muito estas realidades. Portanto, eu colocaria o acento toque nesta questão. Pessoas cujos princípios, a sua matriz de valores, daquilo que é o tal limite, não estava consolidada e às vezes pode ter começado com uma pessoa que acabou por depois se alastrar, está como maçã podre, não é? Que acabou por se alastrar. E eu vou só colocar a tónica na juventude, porque apesar desse princípio da inocência até provar em contrário, a verdade é que estamos a falar de jovens, de facto que terminaram há muito pouco a sua formação e que passaram há muito pouco tempo por esse crivo que estivemos aqui a conversar. Também aí pode ter havido falha, ou é possível que isso aconteça? Havido falha nos tais filtros que poderiam ou não ter afastado esta pessoa antes, estas pessoas antes de chegarem ao terreno. Eu penso que, eu não sou psicólogo, sou jurista, sou sociólogo, tenho formação nas duas áreas, mas não sou psicólogo, mas eu diria que não há nenhum sistema, seja o de Viena, seja outro, nenhum sistema de controlo, e aliás nós temos a Inspeção Nacional Interna, temos a IGAI, somos escrutinados ao nível dos direitos fundamentais, até no espaço europeu. Eu penso que nunca, é difícil podemos defender que vamos conseguir ter um sistema que seja totalmente imune. Claro que, enfim, eu que visto uma farda e que estou nesta instituição há 32 anos, fico triste, não é? Como qualquer profissional fica quando sente que há alguém da sua área que é retratado na praça pública como alguém que viola princípios que para nós são sagrados, não é? Portanto, a Liliana sei que se percebe isto, não é? Porque, enfim, não é fácil. E logo no meu caso, que sou alguém que leciono e que investigo e que falo e que passo a vida a defender aquilo que é o respeito intransigente dos direitos fundamentais na nossa polícia. Aliás, é inconcebível pensar em polícia sem pensar no respeito pelos direitos fundamentais. Eu tenho escrito e dito muitas vezes, um polícia tem que ser um guardião dos direitos humanos, não é? Um guardião, não é? Quando pensamos que a segurança é o petróleo do processo civilizacional, quem é que garante esse petróleo, não é? Na primeira linha, já dizia o professor Figueiredo Dias e Costa Andrade, não é? As polícias são o first line enforcer da política criminal, é a primeira linha, quer dizer, e somos nós os primeiros a violar, quer dizer, isto é um descrédito, levamos a problemas como estão a viver no Reino Unido de falta de legitimidade, não é? De desconfiança, não é? Das polícias, justamente por causa destes episódios que vão manchando toda uma instituição e que põem em causa mais de 150 anos, milhares de homens e de mulheres que trabalham, e não tenho dúvidas disso, que são profissionais com P grande, mas que veem a sua reputação manchada. Mas isto, enfim, é transversal a qualquer profissão. Como é que se recupera? Já falámos há pouco da formação que terá essa temática este ano. A nível da formação de que falámos, não sei se estará em curso algum ajustamento também. E como é que se recupera a credibilidade? E esta mesma nossa credibilidade, ponto número 1. Eu não sou como alguns defendem, que até com uma conotação negativa de que o escrutínio é negativo, quer dizer, que isto tudo é porque somos muito escrutinados. O escrutínio é positivo e, portanto, costuma dizer quem não deve, não teme. E, portanto, o que temos que fazer é seguir em frente, não andarmos a esconder aquilo que possa eventualmente beliscar a instituição. Aliás, eu como cientista social sempre aprendi desde o primeiro ano que se há coisa que está associada àquilo o que é fazer ciência é a liberdade. Portanto, tem que haver liberdade. E para haver liberdade não podemos ter o que nós chamamos de obstáculos epistemológicos, que é deixar de falar nos temas porque podem beliscar a instituição. Nós não temos que ter receio. E por isso, com toda a frontalidade, digo, não, já há aqui um caminho de melhoria, de crescimento, mas temos que fazer mais. Onde é que eu acho que vai ser aqui a nossa janela de oportunidade e que estou convicto que a instituição, eu tenho chamado a isto que vai ocorrer nos próximos anos, que é a segunda grande revolução no ensino policial. Nós tivemos uma primeira, a Liliana com certeza saberá, que foi no pós-25 de Abril de 74, que foi a criação da Escola Superior de Polícia.
em 1982, é o que nós chamamos a primeira grande revolução no ensino policial, quando as nossas elites eram oriundas das Forças Armadas, não é? Nós não tínhamos oficiais de polícia, tínhamos oficiais do Exército, justamente no pós-25 de Abril, o poder, na altura, político, entendeu que havia aqui várias reformas a fazer, não só mudar a imagem da justiça, uma justiça mais próxima, com algumas medidas, mas também mudar a imagem da polícia. E uma delas foi que a criação, em 1982, a criação da Escola Superior de Polícia, que é o tal ISCPSI, porque isso de facto trouxe uma nova mentalidade, uma lufada de ar fresco, e quer queiramos, quer não, a instituição cresceu muito, não é? Ainda que haja aí alguns velhos do Restelo, mas cresceu, e para melhor. E para isso não há nada como falar como eu trabalhei, polícias que já estão aposentados, muitos deles, e que nos falam como é que era a polícia antigamente. A forma como se relacionavam com a hierarquia, o fosso que havia entre as pessoas. Portanto, houve aqui um salto gigante em muitas dimensões. Portanto, em 1982 foi, de facto, a primeira grande revolução. A segunda ocorreu em 2022, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 13/2022, de 12 de janeiro, que temos estado parados 4 anos, e essa é a crítica que se faz já, porque é que desde 2022 não se fez mais nada, mas estamos a fazer agora, desde fins de 2025, desde que assumimos, porque definimos que isto é estratégico. O que é que esse diploma nos traz? Traz o chamado o ensino politécnico policial, que não existia. Nas Forças Armadas, não sei se a Liliana tem conhecimento, as Forças Armadas, existe um chapéu único para toda a formação militar, neste caso, que é o IUM, Instituto Universitário Militar, que tem ensino universitário, as 3 academias, onde se inclui a formação de oficiais da GNR, e tem uma estrutura, uma unidade orgânica mais recente, que é a UPM, a Unidade Politécnica Militar, onde se formam os quadros intermédios das Forças Armadas e da GNR. E, portanto, há aqui um chapéu comum de toda a formação que permite a valorização socioprofissional, desde logo porque o curso de sargentos, tal como o curso de chefes que está previsto neste decreto-lei, vai passar a CETESP, curso técnico superprofissional, que é um título de nível 5, que é pré-licenciatura, de ensino politécnico, permite alinhar conteúdos, permite repensar os conteúdos, porque há aqui um chapéu único, que é o do ISCPSI, que vai ter depois aqui, como acontece com várias universidades públicas... E é isso que considera que vai haver? Não, e vai haver porquê? Porque vamos ter aqui... Qual é que era o nosso sonho? O nosso sonho, e é algo que a própria Direção Nacional tem discutido e entende que é o próximo passo, era o curso de agentes ser o CETESP, o curso técnico superprofissional, porque o ser CETESP não representa só manter o que temos já e pensar nas cadeiras, não, porque representa, para criar uma escola politécnica, tem que estar acreditada. Para isso tem que ter um corpo docente qualificado e permanente, corpo docente que investiga, corpo docente estável. A valorização da própria formação, porque se tivermos um CETESP ao nível dos agentes, podemos ter uma licenciatura politécnica ao nível dos chefes e o mestrado para os oficiais. Portanto, há aqui um alinhamento, uma valorização socioprofissional, um chapéu único, à semelhança do que acontece em grande parte da Europa, não é? Em que toda a formação está... Neste momento não, temos 2 escolas, não estou a dizer que estão aqui de costas viradas, mas em que não há propriamente esse alinhamento. E para concluirmos... Este caso vai dar origem a algum tipo de ajuste nas formações de que falámos aqui? O ajuste é obrigar-nos a pensar cada vez mais e mais onde é que podemos trabalhar. Este despacho que saiu este mês sobre a mentoria estava a ser já trabalhado, não fui eu, com a minha chegada que de repente, mas de facto foi com a minha chegada que se conseguiu depois acelerar e desde logo tendo em consideração aquilo que estávamos a assistir e, portanto, todos estes sinais o trabalho, o investimento na divisão de psicologia, o trabalho em criarmos a Escola Politécnica de Polícia, o trabalho de implementarmos e aprovarmos aquilo que é o despacho de mentoria, são esforços, não posso garantir que tudo isso vai resolver, não é uma panaceia, não vai resolver todos os males do mundo. Mas, quer dizer, mais uma vez, eu sou uma pessoa de esperança e de fé e estou convicto, plenamente convicto, não é? Quem me conhece há uns anos sabe que sou assim, sempre fui assim, que quando abraço uma causa falo mesmo de forma consciente e que o meu desejo é deixar as coisas um pouco melhor de quando cá cheguei. E isso não tenho dúvidas que vai acontecer. Nem que seja o deixar os alicerces, para que daqui a uns anos possamos olhar para trás e dizer, olha, as coisas mudaram para melhor. Tá bem. Muito obrigada. Nada, Estamos obrigado. concluída aqui a nossa entrevista. Obrigado eu.